Um outro destaque internacional, já tinha inclusive comentado que nós debateríamos essa informação. O Congresso do México aprovou uma série de medidas que mudará o judiciário do país. Dentre as mudanças, o projeto estipula uma eleição para escolher ministros da Suprema Corte e também outros magistrados. Além disso, a reforma constitucional também reduziu de 11 para 9 o número de ministros, além da diminuição dos mandatos para 12 anos. Com a aprovação, o México se torna a primeira nação do mundo a implementar uma votação popular para a escolha de juízes. Beraldo, vou começar contigo, que provavelmente acompanhou essa movimentação no México, decisão do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e a partir de agora o povo mexicano irá eleger os ministros da Suprema Corte. Parece uma ficção, mas não, realidade. Queria que você trouxesse a análise sobre esse movimento do México e também trouxesse a sua impressão, se esse é um processo que pode dar certo ou não. Renato, eu não vi na proposta que foi aprovada quais são os requisitos para se participar da eleição, né, para submeter um nome à aprovação popular. Só que, na minha visão, não adianta você submeter à votação popular de um ministro da Suprema Corte quando o que é fundamental para o exercício dessa função é um conhecimento técnico que a vasta maioria da população não tem como avaliar. Quando você coloca a escolha de ministro da Suprema Corte dessa maneira simplória, você está estimulando para que aqueles mais criativos, mais desenvoltos nas suas falas, aqueles que fazem a lacração, que fazem o corte, que esses se tornem mais populares, e aí vai ficar a população torcendo pelo voto do ministro. E aí o voto desse ministro vai ser com vistas à Constituição ou será com vistas a agradar agora os seus eleitores, os seus apoiadores? Quantos likes essa decisão vai me dar? Quantas visualizações? Então, assim, claro que isso, na minha forma de enxergar, não resolve o problema fundamental. Uma Suprema Corte de qualquer país tem que ser essencialmente e exclusivamente comprometida com a defesa da Constituição daquele país, sem influências externas. E processo eleitoral, escolha pelo voto, ele é naturalmente, na sua essência, cercado de influências externas. A gente acompanha isso no Brasil diariamente. Então, não vejo sentido em seguir esse caminho e se conseguir ter sucesso, que é uma corte qualificada, de gente preparada, que defenda exclusivamente a Constituição. Pois é, nas Américas, de acordo com agências de notícias, apenas a Bolívia tem um sistema semelhante. Os mandatos caem de 15 para 12 anos, a corte reduziu de 11 para 9 e eles extinguiram também a idade mínima de 35 anos. Eu estou atrás dessa notícia, quais são os requisitos para os magistrados se candidatarem nessa eleição. Dávila, queria que você refletisse também sobre essa decisão do Congresso mexicano, as novidades a partir do ano de 2025. Enfim, os mexicanos poderão escolher os ministros da Suprema Corte. Dávila. Bom, essa decisão coroa o final do mandato de um populista de esquerda que, como todo populista, quer enfraquecer o poder judiciário, não fortalecer. Ele quer que o Poder Judiciário seja submisso à vontade do presidente da República. E essa medida populista, ela é uma retaliação do presidente da República, porque as Cortes Supremas, ou o Supremo Tribunal Federal do México, vetou uma reforma eleitoral que AMLO queria aprovar. Então, em retaliação, agora os juízes da Suprema Corte serão eleitos pelo voto popular. E como bem lembrou o Beraldo, isso é um desastre total, porque um juiz da Suprema Corte, uma das razões pelas quais ele não deve ser eleito, é porque ele tem que se ater como guardião da Constituição e da lei, e não ser popular perante a população. Se ele quer ser popular, ele precisa de voto, ele vai disputar uma eleição para presidente da República, para o Congresso Nacional, para governador, mas não para a Suprema Corte.
Então, isto vai debilitar o Estado Democrático de Direito no México, vai, de novo, criar imprevisibilidade no cumprimento da lei e da Constituição. E, de novo, é o poder legislativo se ajoelhando, se submetendo ao populismo de esquerda. É uma vergonha, é um desastre para o México, um país que, evidentemente, tem uma relação comercial forte com os Estados Unidos, e eu tenho certeza que os Estados Unidos vai rever várias dessas ações. E, além de tudo, ao eleger juízes, um dos grandes cabos eleitorais, sabe quem vai ser? O crime organizado. Vai querer colocar ali o seu representante na Suprema Corte, talvez para proteger melhor o Sinaloa e outras organizações criminosas. É o coroamento de uma gestão populista que tem como objetivo debilitar o cumprimento da lei e da Constituição. Não em relação à Suprema Corte mexicana, mas nessa reforma do judiciário, eles também criaram a figura do juiz sem rosto. Ou seja, um juiz que não vai se identificar para julgar uma ação. Por que sem rosto? Que ele vai julgar somente casos ligados ao crime organizado. Lógico, naturalmente para se preservar. Mota, queria também sua reflexão sobre as medidas que foram aprovadas pelo Congresso mexicano. Medida que mais chama a atenção é a possibilidade do povo mexicano eleger os ministros da Suprema Corte. Mota. Essa história do juiz sem rosto é copiada da Itália, pelo que eu sei, né? É uma medida tomada para proteger a identidade de juízes legítimos que estão atuando em casos de grande repercussão que podem gerar ataques contra eles. O México não é exatamente um modelo político a ser copiado, né? O México, a história do México é uma confusão atrás da outra. O México, inclusive, já teve um imperador, para quem não sabe, foi o imperador Maximiliano I, que foi instalado no México através de uma intervenção da França, que na época era governada pelo imperador Napoleão III. Uma confusão. Tanta confusão que esse Maximiliano I, imperador do México, acabou a sua vida olhando para um pelotão de fuzilamento. Eu sou conservador, entre outras coisas. Isso quer dizer que eu acredito em mudanças graduais. Eu não acredito em transformações radicais, especialmente quando a gente mexe com coisas que têm grande impacto. É sempre bom a gente olhar para a história, ver aquilo que já deu certo no passado e resistir à tentação de experimentar uma grande novidade que pode acabar em tragédia. A composição clássica de uma república, ela prevê 3 poderes. 2 desses poderes são eleitos, o legislativo e o executivo. O terceiro poder, que é o poder judiciário, não é eleito. E isso é uma fórmula que tem funcionado, com problemas, com defeitos, mas tem funcionado até hoje. A gente precisa lembrar, nem tudo se resolve através do voto. E essa, provavelmente, é uma lição que o México vai descobrir muito em breve. Pois é, não sei se foi o Dávila ou o Beraldo que indicaram a possibilidade, inclusive, do crime organizado se organizar para criar ali uma figura que poderia vir a disputar um desses cargos na Suprema Corte. Eu li algumas das defesas que foram elencadas pelos opositores dessa medida que foi aprovada e, claro, vão ao encontro do que vocês destacaram, né? Que esse modelo vai favorecer a política desses candidatos sem considerar a capacidade profissional e as promoções por mérito, né? Algo que corriqueiramente a gente costuma ver em órgãos públicos. E também a nomeação vai favorecer os candidatos que tiverem uma rede de contatos, que contarem com financiamento ou aliados políticos do governo, bem aquilo que o Beraldo destacou, né? Muitas vezes ele faz uma campanha incrível, um caminhão de dinheiro empregado, talvez seja muito bom de papo e acaba chegando ali sem necessariamente ser o mais competente, fora a possibilidade de ser financiado pelo crime organizado. E o que mais tem no México são facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas, né, Beraldo? Pois é, o Dávila trouxe esse elemento que é fundamental para o ambiente político do México. A gente precisa relembrar que a eleição recente do México
promoveu uma série de assassinatos contra candidatos, justamente porque o crime organizado lida com essas situações aí de eleições no México dessa forma, matando aqueles que eles julgam que não estão alinhados com os interesses do crime. Então, por que será diferente em eleições para a Suprema Corte? Não será, porque você pode até ter candidato que não está ali alinhado com o crime, mas o medo, o temor pela própria vida certamente levará esse juiz, esse candidato a ministro da Suprema Corte, a ter posições bastante diferentes, em alguns casos, do que teria se não estivesse sob ameaça, sob medo de ser ameaçado. Então, assim, o México, infelizmente, está dando passos largos ao caos, um país vizinho da maior potência do mundo, tinha tudo para se desenvolver, para crescer, distribuir riqueza, mas em razão de gestões que se sucederam de forma absolutamente desastrosa, o país está entregue ao crime. A população mexicana, em várias áreas do país, vive sob domínio do medo. Parece um lugar que a gente conhece. E você que nos acompanha, acha que esse modelo daria certo no Brasil? Você já se imaginou votando para um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma figura que gostaria de ser ministro? Enfim, a gente vai tratar disso daqui a pouco. Rápida parada, 1 minuto e meio. É um break comercial a jato. A gente conta com você, hein? Fique por aí.